moçada. Nessa semana nós vamos falar sobre tradição religiosa. E eu quero começar retomando uma coisa que nós conversamos no chat da semana passada. Alguém perguntava assim: puxa vida, mas então, se a questão religiosa é uma questão de busca de sentido para a vida, pela religiosidade, de uma experiência transformadora que revela um novo sentido para a vida, qualquer coisa pode se tornar religião? E essa colega também diz assim: puxa, mas se qualquer coisa pode se tornar religião, eu não conheço, por exemplo, a religião do materialismo. E aí eu lembrava no chat que Porto Alegre, por exemplo, que eu saiba, é a única capital que tem um templo do positivismo. Ou seja, uma filosofia que foi transformada praticamente numa religião pelas pessoas que seguiam e seguem essa filosofia. E esse templo está em funcionamento, é ali perto da Redenção. A mesma coisa serve quando nós, por muito tempo, encontramos em manuais, livros que estudavam a diversidade religiosa, uma tradição religiosa como o budismo, classificada como filosofia de vida. Então, do que nós estamos falando, afinal, quando nós nos referimos à religião? E aqui de saída, então, eu quero estabelecer, e já falei isso antes, algo muito importante. E acho que a nossa disciplina ela tem que ajudar também nisso. Quando nós falamos em religião, o mais correto é nós nos referirmos a essas religiões, como nós conhecemos, como tradições religiosas, não simplesmente religião. E por que isso é importante? Porque este termo tradição vai nos dar dois elementos importantes na formação de uma comunidade de fé, de onde vai sair uma tradição religiosa. O primeiro elemento é a certificação de que isso aqui é humano. Isso nasce da experiência humana. É o ser humano que vai fazendo as suas experiências significativas, passando para as próximas gerações e formando com isso uma tradição. A segunda questão importante é a questão do tempo. Uma tradição religiosa assim reconhecida, ela é reconhecida dessa forma porque ela já está estabelecida há algum tempo. E aqui entra um problema nosso. Quando nós falamos em religião, o nosso imaginário certamente já vai aderir às religiões que nós conhecemos, ou melhor, as tradições religiosas que já estão estabelecidas. A gente vai pensar no cristianismo com suas igrejas, Igreja Católica, as igrejas reformadas, os evangélicos. Nós vamos pensar no judaísmo, nós vamos pensar no islamismo. Tudo isso, todas essas denominações que eu estou me referindo, são tradições religiosas estabelecidas já há muito tempo. E aqui vem uma coisa importante, muito importante. Elas não nasceram com a pretensão de serem tradições religiosas. Entenderam isso? Com isso nós podemos pensar no seguinte: quantos movimentos existem hoje que congregam pessoas, que revelam para as pessoas um sentido último para a vida, porque é disso que se trata a experiência de fé, e que daqui a, 100, 200, 300 anos vão ser reconhecidas como tradições religiosas. Então o nosso problema reside também no tempo. E este problema se agrava quando nós temos grupos que se formam dizendo-se, já denominando-se de saída como tradições religiosas. Eles não são ainda, porque eles não têm tempo. Eles podem ser um grupo religioso, uma comunidade de fé, mas não uma tradição religiosa nova. Uma tradição religiosa vai se estabelecer com o tempo. Então, tradição religiosa é uma comunidade de fé. É uma comunidade que comunga do mesmo sentido para a vida. É uma comunidade que tem em comum os mesmos ideais e, principalmente, o mesmo senso de transcendente. O que é senso de transcendente? É olhar a vida como ela está, com todos os seus problemas, e projetar uma esperança maior do que a vida no futuro. Isso é uma comunidade de fé. E nós conseguimos entender qualquer tradição religiosa que está aí a partir dessa chave de leitura. Quando nós falamos em tradição religiosa, nós temos aqui 5 elementos que caracterizam essa tradição. E se nós hoje podemos dizer que uma tradição religiosa é caracterizada por esses elementos, é porque com o tempo nós conseguimos identificar esses elementos em todas elas.
Tradições que vão ser afirmadas mais tarde provavelmente vão desenvolver também esses 5 pontos, ou esses 5 eixos, como alguns autores chamam. Que pontos são esses, que elementos são esses que nós encontramos em qualquer tradição religiosa? O primeiro, uma cultura religiosa, um jeito de ser, um jeito de conviver que cria uma cultura. Quando nós falamos nas tradições que nós conhecemos, que estão em nosso meio, como o cristianismo, por exemplo, nós estamos falando de 2000 anos. Ora, 2000 anos significa que essa comunidade de fé praticamente criou uma cultura nova. Por isso, então, uma tradição religiosa. Que cultura foi essa? A nossa cultura, a cultura ocidental, que tem uma alta influência do cristianismo, uma alta influência do mundo greco-romano, e assim acaba se estabelecendo também com a modernidade, enfim, mas uma cultura religiosa. Quando nós olhamos para os países do Oriente Médio, nós identificamos lá uma cultura típica que é muito influenciada pelo fator religioso, porque o islamismo já está lá há séculos. Quando nós olhamos para o mundo mais ao Oriente, para a Índia, o hinduísmo, ele cria uma cultura. E essa cultura não significa, por vir da tradição religiosa, que ela está apenas dentro do templo, quando as pessoas estão rezando. Não, ela circula na sociedade. Então, uma tradição religiosa cria cultura religiosa. Primeira característica. Uma tradição religiosa tem textos sagrados. Por quê? Lembram que eu falei na outra semana sobre tradição? A tradição precisa ser passada. Para ser passada eu tenho que ter o que passar. Então, o texto sagrado é a reunião ou a organização da experiência de fé de alguma forma que eu possa decodificar. Claro que quando a gente pensa em texto sagrado, na nossa cultura, a gente logo vai se remeter à Bíblia, ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, pela experiência do cristianismo. Ali está, por exemplo, aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, em boa parte é o texto sagrado judaico, a Torá, um texto similar que nasce de uma experiência muito parecida, o Corão. Então, esses textos sagrados. Quando a gente vai para o Oriente, de novo, o hinduísmo, com os Vedas, o budismo com a Tripitaka, então, os textos sagrados que registram essa experiência de fé. A tradição religiosa tem uma teologia, ou seja, a explicação da sua visão de mundo, a explicação sobre a origem e o destino das pessoas, a origem e o destino do universo, a explicação sobre o porquê que nós estamos aqui e qual é o propósito. Isso é a teologia. Todas as tradições religiosas têm sua teologia. A tradição religiosa tem ritos. A comunidade de fé se reúne, celebra junta, reza junta. Enfim, tem rituais em comum, rituais de iniciação. Alguém quer fazer parte de uma tradição religiosa, ele precisa ser iniciado, ele vai ser batizado, ele vai ser circuncidado, enfim. Alguma coisa vai ser feita ali para dizer, olha, tu passou agora de um estado de vida para outro estado de vida, fazendo parte da tradição religiosa. Quem diz isso são os ritos. E, finalmente, toda tradição religiosa tem um ethos, ou seja, uma ética, um jeito de portar-se, um contrato social, pode-se dizer assim, entre os membros daquela comunidade. Desde questões mais triviais, como comer ou não algum tipo de alimento, trivial eu dizendo, né, porque para aquela tradição religiosa isso é essencial e tem suas razões, até questões mais marcantes, né? Como é que a gente fica numa sociedade como a nossa, que é marcada pelo cristianismo, que tem um mandamento dizendo não matarás, e aí um monte de gente que é cristã e defende a pena de morte. Só para a gente começar a pensar em como que esse ethos pesa para nós. Tudo isso é tradição religiosa. A tradição religiosa nasce da experiência de fé, que por sua vez nasce da religiosidade. A tradição religiosa tem uma comunidade de fé. Essa é a chave de leitura. Nós conhecemos várias tradições religiosas, nós podemos entendê-las por isso aqui. Isso está no texto que está disponível nessa semana para vocês, lá na nossa sala de aula virtual, no Moodle. E também prestemos atenção em possibilidades de nascimento de novas tradições religiosas, com suas culturas, textos, teologias, ritos e ethos, que talvez estejam por aí fervilhando nesse
mundo que é dinâmico e que nunca, né, está parado, estático, né? A gente sempre tem coisas novas acontecendo. Então é isso, acessem o material, participem das atividades. Nessa semana a gente tem uma nova atividade avaliativa, prestem atenção lá no Moodle. Bom trabalho para todo mundo!